Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a seguir, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração. Amém? Amém. Podeis assentar. Se você quiser ler também, eu vou ler o versículo só, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de textos que denotam a realidade da vida em que os apóstolos viviam e criam. Hoje nós estamos vivendo em épocas que são épocas difíceis, mas para nós ainda é mais fácil, porque nós temos o exemplo deixado pelos discípulos de Jesus e por todos os discípulos que vieram através deles. Se você for observar, nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos do ser vivente, do homem e da mulher na face da terra. Amados, perceba que dos apóstolos até nós houveram grandes avivamentos. Porque o que aconteceu na época dos apóstolos foi um avivamento. Porque assim como nós estávamos numa situação onde as pessoas estão enfermas, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão vivendo práticas homossexuais que muitas vezes é contra a sua vontade, e muitos querem sair dessas práticas, porque não vem para cá dizer que todos gostam de ser, não. E muitos estão vivendo opressões malignas, precisando ser libertos, precisando ser curados, precisando ser tratados. Mas na época dos apóstolos houve avivamento. Avivamento. Desde que começou através de Jesus. Jesus, ele trouxe cura, ele ressuscitou morto, ele curou cego, ele curou aleijado. Jesus fez milagres extraordinários, expulsou demônios, libertou cativos, salvou vidas. E hoje nós estamos diante de situações parecidas, onde temos pessoas depressivas, pessoas viciadas, pessoas aprisionadas, pessoas que não conseguem sair do meio da feitiçaria, pessoas que são vítimas de feitiços. Observe que na época dos apóstolos eles estavam a viver um grande avivamento, porque até onde os apóstolos passavam, as suas sombras curavam os enfermos. As vestes dos apóstolos eram usadas para que enfermos fossem curados. Não precisava nem estar a presença do apóstolo, mas se a veste dele fosse lá, a pessoa seria curada. Queridos, o que estava acontecendo na época dos apóstolos foi um avivamento. E de lá até hoje, 2000 anos depois, aconteceram vários avivamentos. Se você for observar, cada época Deus levanta um avivamento em uma região onde a palavra de Deus está presente. Todos os lugares onde a palavra de Deus passou na face da terra, houve um avivamento. Observe que a palavra de Deus, ela traz vários avivamentos. Há alguns séculos atrás, vou falar de avivamentos recentes, houve o avivamento da reforma protestante, através de Martinho Lutero, onde ele estava a debater as coisas errôneas que haviam na Igreja Católica. E uma coisa que eu acho absurda na época de
de Lutero era a cobrança de indulgência para alcançar a salvação. E Lutero foi um precursor, ou seja, ele foi a pessoa que Deus estava usando naquela época para surgir um avivamento. Talvez você diga, mas teve muitas guerras, muitas pessoas morreram. Sim, mas muitos avivamentos, quando acontecem, também pessoas não concordam. Por isso houve guerras, por isso houve mortes, porque muitos não concordavam no avivamento que estava para acontecer. Não é diferente nos nossos dias, e nunca foi, porque na época dos apóstolos também, os judeus não concordavam com o avivamento que estava acontecendo. No Brasil também aconteceu vários avivamentos. Antes de chegar no Brasil, lá nos Estados Unidos, com John Wesley, aconteceu um grande avivamento pentecostal. E esse avivamento trouxe sobre os Estados Unidos um grande reboliço, onde aqueles que eram tradicionais, onde aqueles que não acreditavam mais no batismo do Espírito Santo, não acreditavam nos dons, não acreditavam nos milagres, começaram a acreditar através desse avivamento que começou lá na Rua Azusa, de uma igreja que estava desabilitada, uma igreja tradicional que estava desabilitada, e o galpão foi cedido para que começasse uma obra com o pastor Wesley. Amados, observe que depois desse avivamento lá nos Estados Unidos, este avivamento também veio para o Brasil, através de dois homens, Daniel Berg e Gunavini, que foram aqueles homens que abriram o ministério Assembleia de Deus no Brasil. Eles vieram com as suas esposas, lógico, não lembro da outra irmã. Mas o avivamento que eles trouxeram foi algo extraordinário. Se você for estudar o que acontecia naquela época, você vai ver que era tanto milagre, tanta libertação, tanta cura, e incomodava muitas pessoas o avivamento que veio através desses dois homens. Depois desses dois homens, houve alguns avivamentos no Brasil. Houve alguns avivamentos, porque depois da Assembleia de Deus, nós conhecemos algo muito recente, um avivamento que houve através da Igreja Universal do Reino de Deus. Uma igreja que até hoje é perseguida, mas uma igreja que trouxe um avivamento no Brasil. E esse avivamento já alcançou também outras nações. Por quê? Porque a Universal, ela ia em lugares onde muitos não queriam ir. Ela ia trabalhar com pessoas onde muitos não queriam trabalhar. Ela ia ajudar feiticeiro, drogado, pessoas que estavam à margem da sociedade. Edir Macedo ia com a Igreja Universal. Houve um avivamento, e próximo a este avivamento que estava acontecendo na Igreja Universal do Reino de Deus, também veio a Igreja Deus Amor, com um missionário já que já nasceu, está lá na glória, Davi Miranda. Davi Miranda, onde chegava, milagres aconteciam. Davi Miranda só bastava chegar num lugar, e aquele lugar pessoas começavam a levantar de cadeira de roda. Pessoas começavam a ser curadas. O avivamento que veio através da Igreja Deus Amor foi um avivamento muito perseguido, e por certo, até hoje foi perseguido, porque é um avivamento que está a trazer os costumes bíblicos, ou seja, está a querer trazer muitas vezes a cultura bíblica, querer trazer a simplicidade, querer trazer a sã doutrina, e isso trouxe muitos inimigos e muita perseguição. Mas os milagres estavam lá na Deus é Amor. Queridos, na época da Deus é Amor também surgiu outras igrejas. Surgiu a Quadrangular, surgiu uma também chamada Casa de Oração, e surgiu muitos avivamentos através disso aí. Há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, houve também um avivamento no Brasil, onde muitos que são novos hoje não conheceram, que foi o avivamento da visão celular. Hoje nós temos ainda igrejas que trabalham com a visão celular, mas o avivamento da visão celular, embora hoje nós tenhamos algumas críticas até bíblicas, mas naquela época mudou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que iam para a igreja que tinha a visão celular ficavam transformadas, porque lá eles tinham um padrão de trabalho que hoje muitas igrejas precisam ter. Eles trabalham com encontros, com retiros, com reencontros.
com encontros de níveis. Eles trabalham com escolas de discipulado, eles trabalham com culto nos lares, e aquilo foi um grande avivamento, onde as pessoas buscavam a adoração, ou seja, a visão solar, ela trouxe novamente a adoração para o meio da igreja. Observe que sempre que surge um avivamento, também surge a perseguição daquela igreja que está sendo avivada, daquele povo que está sendo usado para trazer o avivamento. Sempre houve a perseguição, e sempre houve a perseguição, e sempre vai haver nos nossos dias. Nos nossos dias, amados, nós estamos vivendo também um avivamento, e provavelmente o último avivamento, que algumas pessoas ainda não conhecem, e alguns vão passar a conhecer, porque a perseguição já começou contra este avivamento. O avivamento que está a acontecer hoje é um avivamento que não só influencia pessoas, um povo, não só influencia os novos convertidos, mas os crentes velhos, não só atrai pessoas de todas as idades, mas também atrai igrejas, pastores, líderes a se envolver neste avivamento. Sabe qual é o nome desse avivamento hoje, que já está sendo perseguido? Já tem um nome: sã doutrina. Quem já ouviu falar desse avivamento aqui? Sã doutrina é o último avivamento. Sabe por quê? Porque nós sabemos que existe a doutrina dos apóstolos. Se você for observar na Bíblia, você vai encontrar a doutrina de Jesus, você vai encontrar a doutrina de Paulo, e existe a doutrina dos apóstolos, no qual nós acabamos de ler, que quando a igreja começou, eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Só que nos últimos dias, nós estamos vivendo uma situação onde verdadeiramente a igreja precisa de um avivamento, porque se não houvesse avivamento, a igreja morre espiritualmente. As pessoas perdem a esperança, as pessoas perdem a vontade de ir para a igreja, e este avivamento que está acontecendo já está sendo perseguido. Por quê? Porque muitos não querem viver a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, irmãos, nada mais é do que a própria Bíblia Sagrada. Embora muitos estejam radicalizando demais, porque a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos, não é para ser usada de uma forma radical, mas é para ser usada de uma forma espiritual. As pessoas têm que analisar as escrituras, os irmãos têm que observar o que a Bíblia diz e seguir segundo a palavra de Deus. Nós não temos que seguir segundo o que uma pessoa diz, porque muitas vezes a pessoa esquece que ela não é o líder e passa a ser um ditador. Você tem que ser assim. Aqui é desse jeito, tem que ser desse jeito, irmãos. Nós temos que ter sabedoria em ensinar uma doutrina, sabedoria em colocar isso como até um regimento interno de uma igreja, sabedoria em saber até doutrinar a igreja, porque muitas vezes as pessoas não são doutrinadas da maneira correta. Porque hoje está surgindo o avivamento da sã doutrina, porque muitas doutrinas que existem não são a doutrina sã, mas a doutrina doente. Doutrinas doentes, doutrinas que não têm base, doutrinas que se tornam como uma obrigação, sem que a pessoa esteja concordando com esta doutrina. Amados, nós temos que entender que a própria Bíblia diz lá em Timóteo 3,16, que a Bíblia Sagrada ela é suficiente para ensinar, exortar e corrigir. Muitos hoje estão procurando muitos conhecimentos extra-bíblicos para poder trazer doutrina, e existem pessoas que perseguem a doutrina, procuram conhecimentos extra-bíblicos, porque na Bíblia é muito difícil achar conhecimento contra a doutrina santa dos apóstolos. Amados, não é fácil você dizer que serve a Deus, que quer andar na presença de Deus, que quer ir para o céu, e você dizer assim: eu não vejo acontecer nada na minha igreja. Na minha igreja ninguém é curado, na minha igreja não acontece batismo com o Espírito Santo, na minha igreja as pessoas nem se convertem
age mais. Na minha igreja o demônio não manifesta. E tem igreja que quando manifesta, fica horas e horas e a pessoa volta para casa endemoniada. Na igreja que o Espírito Santo não age mais, não acontece nada disso. E por incrível que pareça, milhares de igrejas estão nessa situação. Quando eu falo igreja, eu não falo simplesmente templo, eu falo pessoas. Porque a igreja que Deus se preocupa é pessoas. A igreja que Deus se preocupa é eu, é você. Nós não podemos nos conformar com nada. Porque tem gente que se conforma em só ir vir para a igreja, cantar um louvor, ouvir uma palavra e ir para casa. Só ir para o evangelismo, ou cantar um louvor e pregar e ir para casa. Não, a Bíblia diz que Jesus falou assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Mas creem no que, irmãos? Porque as pessoas dizem que creem em Jesus. Mas creem em que? Porque Jesus falou: esses sinais acompanharão que creem. Acompanharão aqueles que creem nos milagres do Senhor. Muitos estão na igreja, mas não creem nos dons espirituais, no dom de língua, dons de revelações, visões. Muitos não creem que vai orar e a pessoa vai ser curada. Muitos não creem que vai ordenar e o demônio vai ter que sair da pessoa. É por isso que não acontece, porque não creem. Não creem. E Jesus falou que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Vão acompanhar aqueles que estão crendo nos sinais. Amados, observe que hoje, onde mais acontece libertação é nas igrejas de sã doutrina. Onde mais acontece batismo com o Espírito Santo, manifestar do poder de Deus, é igrejas que estão aderindo à sã doutrina bíblica, que foi esquecida há alguns anos, porque há 30, 40 anos atrás as igrejas viviam em doutrina. Os avivamentos que começaram no Brasil foram com doutrina. Igreja Deus Amor, Universal, Quadrangular e outras que começaram, a Assembleia de Deus, eram igrejas que tinham doutrina. E com o tempo a doutrina foi se esfriando. A doutrina que era sã passou a ficar doente. Hoje tem igrejas com doutrina doente. Por que, pastor, doente? Porque não sabe ensinar o que a Bíblia diz. Não bota em prática. O próprio líder não vive a doutrina. Como é que você vai ensinar algo que você não vive? Como é que você vai ensinar? Tem gente achando que a doutrina é só veste. Tem gente que acha que a sã doutrina você tem que só usar o manto. Não, irmãos. Sã doutrina não significa usar manto, nem usar o véu. Usar o manto e usar o véu é uma opção. A pessoa é que decide. A pessoa é que decide. Sã doutrina não se trata só de roupa. Sã doutrina se trata de tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. A Bíblia fala tudo que nós devemos saber concernente a viver a sã doutrina bíblica. Nós temos que acreditar no que a palavra diz e seguir. Não é dizer que a cultura de Israel é uma e a cultura que nós nascemos é outra. Epa! Aí você já cai na contradição bíblica. Por quê? O versículo de Coríntios 2, 5. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando fala tudo se fez novo, é tudo, irmão. Não está falando de algumas coisas, é tudo. Por que tudo, pastor? Porque geralmente quando a pessoa se converte, tudo na vida dela está velho. Tudo na vida dela está errado. É a forma de falar, é o meio que anda, é a forma de trabalhar. Tem trabalhos que não agradam a Deus. Ah, mas a gente tem que comer do nosso suor que seja justo, não de fruto de corrupção, de prostituição, de trabalhos pecaminosos. Não, a gente tem que viver a palavra de Deus. Aí a pessoa, mas Jesus só quer o coração. Jesus não é só ganhar para querer só o coração. Jesus quer o corpo todo, a alma e o espírito. A sua doutrina não é só veste, faz parte. Porque se você for olhar de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala das vestes. A Bíblia não está a tratar do corpo. Ah, porque o teu corpo, a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala do corpo, diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Mas quando a Bíblia vai se referir a alguma coisa, ela fala sobre as vestes, porque o que tem que estar à vista no nosso corpo é as vestes. Irmãos, perceba que muitos estão aderindo a esse avivamento. Por quê? Porque igrejas que não tinham poder de Deus estão passando a ter. Porque igrejas que não via nada. Você até via um irmão lá em cima falando em língua, pregando com aquela autoridade, cortando um laço, cortando o outro, mas você não via nada. Você não via poder de Deus. Você não vê autoridade. Sabe por quê? Porque a falsa doutrina não ensina você a jejuar como convém, não ensina você a orar às madrugadas, não ensina você a vigiar, não ensina você a ser irrepreensíveis. Ei, a sã doutrina é uma doutrina santa que não veio para atrapalhar a vida de ninguém. Sabe qual é o problema que está acontecendo hoje, nos últimos dias? As pessoas entram na sã doutrina e querem mudar de um dia para o outro, quer mudar tudo na sua vida de um dia para o outro. Comigo foi assim, eu mudei de um dia para o outro, mas eu suportei, eu aguentei até o final, eu aguentei, e eu não fui porque fui forçado não, porque o Espírito Santo estava a me ajudar, estava a me aconselhar, faça desse jeito que vai dar certo, e eu estava indo baseado na palavra de Deus. Mas tem muita gente que está vindo passando doutrina, está mudando de um dia para o outro, e está tendo problema no casamento, está tendo problema no trabalho, está tendo problema na sua vida social. Sabe por quê? Porque está querendo mudar tudo de um dia para o outro. Tem que mudar, irmãos, mas se você mudar tudo de um dia para o outro, vai dar problema, vai dar confusão. Não faça assim, porque eu tive a experiência, Deus te abençoe, a experiência de mudar tudo de um dia para o outro, e não foi fácil. Sabe qual é o maior pilar da sã doutrina? Se chama renúncia. Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas querem ir atrás de Jesus e não quer tomar a cruz. As pessoas querem ir atrás de Jesus e não quer renunciar ao seu eu. Ah, não vou deixar de jogar meu videogame, não. Não vou deixar de assistir minha novela, não. Não vou deixar de usar minhas roupas apertadas, não. Ah, não vou com esse negócio de jejuar para cá, não, que eu não aguento ficar com fome. Irmãos, esses que diz que não consegue jejuar, que não quer mudar, que não quer, pode ter certeza, pode até ver os milagres, mas não vai participar. Pode até ver os milagres, mas não vai ser usado para fazer. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada com desobediente à sua palavra. A doutrina é sã, irmãos. A doutrina não é doente, não. Nós temos que seguir a doutrina sã, de uma forma sadia, de uma forma santa. Mas se não tiver renúncia, não adianta nada. O que é que esse texto diz? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tem que se fazer novo tudo na sua vida. A sua forma de falar tem que mudar. O meio que você andava tem que mudar. O meio que você se veste tem que mudar. Ah, pastor, vai mudar porque o senhor está falando? Não. Vai mudar porque a Bíblia está a dizer. Vai mudar porque a Bíblia vai te mostrar. Ah, pastor, eu vou para a igreja, mas eu gosto de pintar o cabelo, eu gosto de alisar o cabelo, eu gosto de maquiagem. Irmão, tu gosta tudo que Satanás botou tu para gostar quando tu andava no mundo. Ô pastor, o que é isso? É sim. Sabe por quê? Porque Jesus não fez a gente precisando de chapinha nem cabelo. Jesus não fez a gente precisando pintar cabelo, porque está escrito: tornará um homem um cabelo branco em um cabelo preto. Está escrito. Não é eu que escrevi, foi os apóstolos, foi os discípulos de Jesus, foi Paulo que escreveu. Tornará um homem um cabelo branco em um cabelo preto. Irmãos, siga a palavra. O que é que a Bíblia de Jesus disse? Que nós temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. A pomba anda pintando as unhas. A pomba anda pintando as penas. A pomba anda botando roupa, tirando roupa. A pomba anda cortando as penas para mostrar as coxas. Pelo amor de Deus, irmãos. Ah, mas não, pastor, isso é radical demais. Irmão, você vai ter que tirar se você quiser ver o poder de Deus na sua vida. Ah, mas eu não
Não tire de uma vez só não. Vai pedindo direção ao Espírito Santo. Ô pastor, eu posso até tirar, mas túnica eu não vou usar, não tem problema. É só não usar roupa apertada mostrando os detalhes do seu corpo. Não use roupa apertada, porque a Bíblia diz que nós temos que ser templo do Espírito Santo. Como é que algo é templo do Espírito Santo? Vai ser desejado sexualmente. A mulher passa toda apertadinha, às vezes não está nem mostrando o corpo, mas a roupa está tão apertada que não tem esse homem que não olhe. Vai desejar ela como uma serva de Deus para orar por ele? Ou vai desejar ela para estar na cama com ele? A mesma coisa os homens. Os homens que andam todo apertadinho, mostrando os músculos, as pernas, com roupa toda apertada. Como é que uma mulher vai olhar para ele e desejar que ele ore por ela? Ela vai desejar querendo que ele seja homem dela. Então, se tu quer ser templo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que manda na tua vida, não é você não. Agora, se você não quer mudar de um dia para o outro, não mude, porque isso está sendo problema na vida de muita gente. Mas vai mudando aos pouquinhos, vai dando lugar para Jesus. A sã doutrina não veio para atrapalhar, ela veio para ajudar. Sabe qual é a cultura que nós temos que seguir? Não é a cultura brasileira, mas é a cultura da palavra de Deus. Ah, pastor, então o homem vai ter que usar túnica. Irmãos, eu não concordo em usar túnica, sabe por quê? Porque a calça para o homem e a camisa de manga, se for folgada, a mulher nenhuma vai desejar. Agora, se for apertada, como está surgindo um externo hoje, um externo que, meu Deus, faz vergonha o pastor usar umas calças daquelas, camisas daquela. Até os magrinhos, quando usa aquelas camisas, aquelas calças, mostra a secura todinha. Nem esconde, nem disfarça. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos vigiar, porque Deus, Ele quer que nós participemos deste último avivamento. O último avivamento para a igreja do Senhor. Por que, pastor, o último avivamento? Porque esse avivamento não é um avivamento de uma igreja. Esse avivamento não é um avivamento de uma placa de igreja, não é um avivamento da Deus Amor, não é um avivamento da Universal e de outras igrejas, não. Esse avivamento é um avivamento universal. É um avivamento que todos aqueles pastores e líderes, todos os irmãos que quiserem ver poder de Deus, vai querer participar desse avivamento. Mas não se preocupe, irmãos. Você que quer viver esse avivamento, não se preocupe, já começou a perseguição, viu? Já começou a perseguição. Quer ver qual é a primeira perseguição? Quando você muda as suas vestes, começa a falar: mudou as vestes, mas só anda em pecado. Mudou as vestes, mas só dá testemunho. Pior é aquele que não muda nem as vestes e continua em pecado o tempo todo, irmão. É tudo mentira de Satanás na vida das pessoas. O avivamento tem que começar na tua vida, desde o momento que você levanta a mão e diz: eu quero Jesus. Você tem que olhar como é que o servo de Deus anda, como é que a Bíblia ensina. Porque no mundo você andava sensual, vaidosa. Você tem que ver na igreja é o contrário. Lá em Malaquias 3,18 diz assim: então vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Como é que vai ter diferença se as pessoas vêm para a igreja vaidoso, sensual, carnal, incrédulo, comilão, e continua do mesmo jeito? Não existe. Se é para ter diferença, se é para ser nova criatura, como a Bíblia diz, tem que mudar, tem que haver renúncia. Ô pastor, que negócio é esse de renúncia? Tem que ter renúncia. A Bíblia diz assim, irmãos, só para reforçar: aquele que ganhar sua vida, perderá, e aquele que perder sua vida por amor de mim, ganhará. Irmãos, o que é isso? As pessoas no mundo estão querendo viver a sua vida. Eu tenho que viver minha vida. Aí sai, viaja para um lugar, vai curtir uma festa, vai curtir em outra, e tome vaidade, e tome silicone, e maquiagem, e roupa. E quando você vê a pessoa, é tão maquiada, tão artificial, que parece que botou uma máscara nela, e não é a mesma pessoa. Você sabia que a vaidade agrada tanto a Satanás e desagrada a Deus, que a vaidade torna você diferente do que você verdadeiramente é? Pessoas que têm o cabelo cacheado, fica com o cabelo liso. Pessoas que têm a pele manchada, fica com a pele branquinha. Pessoas que o lábio
É quando é da cor da pele, fica com o lábio de outras cores. Irmãos, Jesus te fez do jeito certo. Jesus te fez do jeito perfeito. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Jesus é tão perfeito que ele diz assim: a sabedoria do homem é loucura para Deus. É você que quer saber demais. Para Deus isso é loucura. Porque quando Adão e Eva pecou, eles correram lá no jardim, pegaram folha de lá, folha de cá e cobriram o quê? Só as partes íntimas. Fizeram roupa. Para eles fizeram roupa. Pegaram, cobriram as partes íntimas. E aí, se batesse o sol, ia secar. E aquelas folhas iam se desmanchar e iam continuar nu. Aí Deus disse: tudo que o homem faz é errado mesmo. Eu tenho que fazer o certo. Foi lá e fez vestes de couro que cobriu o corpo todo. Essas mesmas vestes, túnica, até em Apocalipse você vai encontrar. De Gênesis e Apocalipse, quase todos os livros da Bíblia falam. Irmãos, por que Deus fez as vestes assim? Observe a roupa que Satanás faz. Se tem roupa que nenhum mês não presta mais. Já as roupas de Deus, roupa que cobre o corpo e roupa folgada, dura anos e anos e anos e anos e anos. Irmãos, as coisas de Deus foi feito para durar. Você foi feito para durar. Você não foi feito para morrer no meio do caminho, não. Você foi feito para viver eternamente. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Nos últimos dias está aparecendo um bocado de sábio para querer combater a sã doutrina. Eu conheço a sã doutrina em 1 ano e meio. Apenas 1 ano e meio que estou vivendo a sã doutrina. E tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. No meu casamento, no meu sentimento, na minha vida ministerial. Tudo mudou. E tudo mudou para melhor. Tudo mudou para melhor. Antes eu não via milagre, não via libertação. Antes eu não via cura, não via batismo com o Espírito Santo. Antes eu não via nada disso. Hoje eu vejo isso toda semana. Todos os cultos, Deus opera prodígios e maravilhas em nossas vidas. Portanto, irmãos, não fique fora deste avivamento. O último avivamento, o avivamento da sã doutrina. Esse avivamento vai chegar a muitas igrejas, independente de placa de igreja, independente de crente, vai chegar para aqueles que quiserem ver o poder de Deus. Assim como tem acontecido conosco e com muitas outras igrejas já aconteceram. Muitas estão despertando, mas não se apegue com aqueles que estão a perseguir. Se apegue com aqueles que estão mostrando para vocês os milagres, mostrando para você os frutos, mostrando para você, porque a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Observe que todo perseguidor do avivamento, ele não tem fruto para mostrar. Não tem fruto. E a maioria dos perseguidores do avivamento, eles querem um pouquinho do avivamento, mas não quer todo. Ei, não queira um pouquinho não, queira todo. Deus quer te mostrar coisas extraordinárias. Você não viu nada ainda do que Deus tem para fazer para você. Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Então se abra para que esse avivamento entre em você. Amém? Vamos nos colocar de pé para estarmos orando.